No coração do sertão nordestino, onde o sol castiga sem piedade e a terra rachada clama por chuva, existia uma pequena cidade chamada São Vicente do Agreste. Era o ano de 1928, e aquele lugar, que deveria ser um refúgio de paz no meio da Caatinga, havia se transformado num verdadeiro inferno sob a administração de seu prefeito, Coronel Benedito Ferreira. Benedito não era um homem comum. Alto, magro como um graveto seco, tinha olhos pequenos e escuros que pareciam duas pedras de carvão encravadas no rosto. Sua pele curtida pelo sol do sertão estava sempre coberta por uma barba mal feita, e seus dentes amarelados se mostravam num sorriso perverso sempre que algo lhe dava prazer. O que mais chamava a atenção nele, porém, era sua obsessão doentia por cães. Possuía uma matilha de 20 animais enormes, todos treinados desde filhotes para atacar e devorar o que lhes fosse ordenado. A cidade de São Vicente havia mudado drasticamente desde que Benedito assumiu o poder 3 anos antes. O que antes era um lugar onde as pessoas viviam em relativa tranquilidade, agora se tornara um local onde ninguém ousava sair de casa após o pôr do sol. Famílias inteiras simplesmente desapareciam, sem deixar rastro, e aqueles que questionavam o paradeiro dos desaparecidos logo se juntavam à lista dos que nunca mais foram vistos. Maria das Dores, uma senhora de 60 anos que vendia rapadura na Praça Central, foi uma das primeiras a notar o padrão estranho. Toda manhã, ao abrir sua pequena barraca, ela observava as casas vazias que se multiplicavam pela cidade. Janelas fechadas, portas trancadas, jardins abandonados onde antes havia vida e movimento. Plantas que morriam sem cuidado, roupas que apodreciam nos varais, brinquedos de crianças espalhados pelos quintais silenciosos. Que coisa mais estranha! Murmurava para si mesma enquanto arrumava seus doces na mesa de madeira rústica. Ontem mesmo vi João da Silva conversando com o compadre dele bem ali na esquina, e hoje me dizem que ele sumiu com toda a família durante a madrugada. A mulher dele, os 3 filhos pequenos, até o cachorro da família desapareceu. O medo havia se instalado de tal forma na população que as pessoas evitavam mencionar os desaparecimentos abertamente. Falavam em sussurros, olhando por cima dos ombros, temendo que alguém pudesse estar escutando. O mercado, que antes fervilhava de atividade desde o nascer do sol, agora funcionava apenas algumas horas pela manhã, e todos corriam para suas casas antes que o sol começasse a se inclinar no céu. As crianças que antes brincavam livremente pelas ruas de terra batida, agora permaneciam trancadas dentro de casa, olhando o mundo através das frestas das janelas. Suas vozes alegres, que costumavam ecoar pela cidade durante todo o dia, haviam sido substituídas por um silêncio pesado e opressivo que parecia sugar a vida do lugar. Padre Anselmo, o único religioso da cidade, tentava manter a fé da população durante as missas dominicais, mas até mesmo ele notava como a igreja se esvaziava a cada semana. Os fiéis que ainda compareciam faziam-no rapidamente, entrando e saindo como sombras, evitando permanecer muito tempo em qualquer lugar público. Suas orações eram sussurradas com urgência, como se temessem que Deus pudesse não escutá-los se falassem muito baixo, mas ao mesmo tempo com medo de que alguém mais pudesse ouvir. Meus irmãos, dizia ele do púlpito, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da pequena igreja que parecia cada vez mais vazia, devemos manter nossa fé mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está conosco e Ele não permitirá que o mal prevaleça sobre os justos. As Escrituras nos ensinam que mesmo no vale da sombra da morte não devemos temer, pois o Senhor está conosco. Mas suas palavras soavam ocas mesmo para ele próprio. Como homem de Deus,
Padre Anselmo sentia que algo terrível estava acontecendo em sua cidade, algo que ia além da compreensão humana normal. Durante suas orações noturnas, ele se ajoelhava diante do crucifixo em sua pequena casa ao lado da igreja e implorava ao Senhor por uma solução, por alguém que pudesse libertar São Vicente daquela maldição que havia se abatido sobre eles como uma praga bíblica. Senhor, sussurrava ele na escuridão, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, onde está a vossa justiça? Onde está a vossa misericórdia? Estas pessoas são inocentes, são vossos filhos e estão sofrendo como Jó sofreu. Enviai-nos um libertador, assim como enviastes Moisés ao povo do Egito. Enquanto isso, no casarão que servia de prefeitura e residência do coronel Benedito, cenas horríveis se desenrolavam todas as noites. O porão do edifício havia sido transformado numa espécie de prisão medieval, com celas improvisadas, feitas de barras de ferro enferrujado, onde eram mantidas as pessoas sequestradas. O cheiro nauseante de medo, suor, sangue e desespero impregnava o ar úmido do subterrâneo, criando uma atmosfera que parecia saída dos piores pesadelos. As paredes de pedra grossa suavam umidade constantemente, criando poças no chão de terra batida, que se misturavam com outros líquidos que os prisioneiros preferiam não identificar. Pequenas janelas no alto das paredes permitiam a entrada apenas de raios fracos de luz durante o dia, mantendo o local numa penumbra perpétua que contribuía para o desespero dos cativos. Benedito descia todas as noites para escolher suas vítimas, sempre na mesma hora, sempre com o mesmo ritual macabro. Caminhava lentamente entre as celas, observando os prisioneiros com seus olhos frios e calculistas, decidindo quem seria o próximo a ser entregue aos seus cães famintos. Seus passos ecoavam pelo corredor de pedra úmida, e cada som fazia os prisioneiros se encolherem ainda mais nos cantos de suas celas, tentando se tornar invisíveis. Hoje será você, dizia ele, apontando com seu dedo ossudo para uma mulher jovem que chorava em silêncio, abraçando uma criança pequena. Meus meninos estão com muita fome hoje, e você vai alimentá-los muito bem. Seus gritos vão ser música para meus ouvidos. A rotina macabra do coronel tinha sempre a mesma sequência diabólica. Primeiro, ele escolhia a vítima, sempre saboreando o momento da seleção como se fosse um banquete requintado. Depois, ordenava que seus capangas trouxessem a pessoa até o quintal dos fundos, onde estava instalado um cercado especial, construído especificamente para suas atividades perversas. Ali, os 20 cães enormes aguardavam, rosnado baixinho, babando de antecipação, sabendo que em breve teriam sua refeição humana. Os animais haviam sido treinados desde pequenos para este propósito terrível. Benedito havia comprado filhotes de uma raça mista entre Mastiff e Pitbull, alimentando-os com carne humana desde o desmame, condicionando-os a ver pessoas como presas. Eram criaturas enormes, com mandíbulas poderosas e olhos que brilhavam com uma fome animalesca que havia sido deliberadamente cultivada e pervertida. Os gritos que ecoavam pelo casarão durante essas noites terríveis podiam ser ouvidos pelas casas vizinhas num raio de várias quadras, mas ninguém ousava investigar. Todos sabiam que questionar o coronel Benedito significava se juntar às suas vítimas, então fechavam bem as janelas, tapavam os ouvidos com travesseiros e rezavam para que aquele pesadelo logo terminasse. Algumas mães chegavam ao ponto de amarrar panos nas orelhas dos filhos para que não escutassem os sons que vinham do casarão. Antônio Severino, um dos poucos homens que ainda tinha coragem de circular pela cidade durante o dia, era comerciante de tecidos e havia notado algo profundamente perturbador. Toda vez que passava em frente ao casarão do prefeito, via ossos espalhados pelo quintal dos fundos.
ossos grandes demais para serem de animais comuns, ossos que tinham um formato que ele preferia não reconhecer, mas que sua mente não conseguia ignorar. Não pode ser o que eu estou pensando, murmurava consigo mesmo, apressando o passo sempre que passava pelo local, suas mãos tremendo enquanto segurava a rédea de seu burro carregado de mercadorias. Não pode ser. Nenhum ser humano seria capaz de tamanha monstruosidade. Mas no fundo do coração, Antônio sabia exatamente o que estava vendo. E essa certeza o consumia por dentro, fazendo-o perder o sono e o apetite. Chegava em casa todas as noites pálido e tremendo, incapaz de comer a comida que sua esposa preparava com tanto carinho. Ela, percebendo o estado do marido, tentava consolá-lo, mas ele não conseguia falar sobre o que havia visto. Antônio, meu filho, dizia sua esposa Joaquina, uma mulher bondosa de 50 anos, que está acontecendo com você? Faz semanas que não come direito, não dorme, fica falando sozinho. É nada não, Joaquina, respondia ele, mas seus olhos traíam o terror que sentia. É só o movimento do negócio que está fraco. O povo não está comprando nada. Mas Joaquina sabia que era mais do que isso. Conhecia o marido há mais de 20 anos e nunca o havia visto tão abalado. Ela também havia notado as mudanças na cidade, as casas que se esvaziavam, as famílias que desapareciam, mas como a maioria das mulheres da época, dependia do marido para saber o que realmente estava acontecendo no mundo exterior. Foi numa tarde de quinta-feira, quando o sol já começava a se inclinar para o oeste, pintando o céu de tons alaranjados, que chegou a São Vicente um grupo de cangaceiros liderado por um homem baixo, de bigode grosso e olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o sertão pelo nome de Lampião, havia chegado à cidade em busca de suprimentos e descanso para seu bando depois de várias semanas cavalgando pelo sertão. Lampião não era apenas um cangaceiro comum. Sua fama havia se espalhado por todo o Nordeste como a de um homem que, embora fosse um fora da lei, tinha um código de honra rígido e protegia os oprimidos contra os tiranos. Muitas histórias circulavam sobre suas aventuras. Como havia salvado famílias de fazendeiros cruéis, como punia coronéis que abusavam de seu poder, como distribuía parte de seus saques entre os pobres do sertão. Lampião e seus 15 homens montaram acampamento numa fazenda abandonada nos arredores da cidade, um local estratégico que lhes permitia observar todos os movimentos sem serem facilmente detectados. Mas logo perceberam que algo estava profundamente errado. A cidade estava silenciosa demais para um fim de tarde de quinta-feira. As pessoas se movimentavam como fantasmas assombrados, e havia um medo palpável no ar que até mesmo os cangaceiros experientes, acostumados com violência e perigo, conseguiam sentir. "Capitão", disse Zé Sereno, um dos homens de confiança de Lampião, um sujeito alto e magro que já acompanhava o líder há mais de 5 anos. "Essa cidade está mais estranha que casa de doido. Parece que tem um defunto em cada esquina. O povo anda mais assombrado que alma penada." Lampião assentiu gravemente, observando a cidade do alto da colina onde haviam feito acampamento. Sua experiência de mais de 10 anos percorrendo o sertão lhe dizia que aquele lugar escondia segredos sombrios, e sua curiosidade natural, aliada ao seu senso de justiça, o impelia a descobrir o que estava acontecendo. Havia algo no ar daquela cidade que lhe lembrava de outros lugares onde havia encontrado grande sofrimento e injustiça. "Vamos descendo devagar", ordenou aos seus homens, verificando suas armas automaticamente. "Quero saber que diabo está acontecendo nesta cidade. Algo não está certo aqui, e quando as coisas não estão certas, geralmente significa que alguém está fazendo maldade com gente inocente." Quando o grupo entrou na cidade, chamaram atenção imediatamente. Lampião era uma figura conhecida em todo o Nordeste, temido por uns, respeitado por outros,
mas sempre reconhecido onde quer que aparecesse. Sua fama de justiceiro havia se espalhado pelo sertão como fogo na caatinga seca, e muitos o viam como alguém que punia os poderosos que oprimiam os fracos, uma espécie de Robin Hood do sertão nordestino. Seu grupo era impressionante. Homens curtidos pelo sol e pela vida difícil, todos armados com rifles, pistolas e punhais, mas que se movimentavam com a disciplina de soldados experientes. Usavam roupas de couro decoradas com bordados coloridos, chapéus de couro enfeitados com fitas e medalhas e cartucheiras cruzadas no peito cheias de munição. Era um espetáculo que normalmente atrairia multidões curiosas, mas em São Vicente as pessoas apenas os observavam pelas frestas das janelas sem ousar se aproximar. Maria das Dores foi a primeira a reconhecê-lo quando ele parou em frente à sua barraca de rapadura. Seus olhos cansados se arregalaram de surpresa e ao mesmo tempo de esperança. Fazia tanto tempo que ela não sentia a esperança que quase havia se esquecido de como era essa sensação. Talvez, finalmente, alguém pudesse fazer alguma coisa sobre a situação terrível em que a cidade se encontrava. Lampião, sussurrou ela, olhando nervosamente ao redor, para ter certeza de que nenhum dos capangas do coronel estava por perto. O senhor é mesmo o Lampião de verdade? Sou eu mesmo, dona, respondeu ele, tirando o chapéu educadamente numa demonstração de respeito que surpreendeu a mulher. E a senhora parece mais assustada que galinha no terreiro com raposa solta. O que está acontecendo nesta cidade? Todo mundo anda como se tivesse visto o próprio diabo. Maria das Dores hesitou por um momento, olhando mais uma vez ao redor para ter certeza absoluta de que ninguém estava escutando. Suas mãos tremiam enquanto arrumava nervosamente os doces em sua mesa, tentando ganhar coragem para falar. Então, com a voz trêmula, mas determinada, começou a contar a Lampião sobre os desaparecimentos, sobre o medo que havia tomado conta da população como uma doença contagiosa, sobre as noites terríveis em que gritos ecoavam pelo casarão do prefeito. É o Coronel Benedito, disse ela, quase sussurrando, as palavras saindo com dificuldade, como se cada uma pesasse 1 tonelada. Ele leva as pessoas durante a noite. As famílias desaparecem quando todo mundo está dormindo e nunca mais ninguém vê nem escuta falar. Dizem que ele tem uns cães enormes, bichos do demônio e que... Ela parou, não conseguindo continuar, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas enrugadas. Lampião sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito, um tipo de fúria que ele raramente experimentava. Durante todos os seus anos percorrendo o sertão, havia visto muita crueldade, muita injustiça, coronéis que exploravam seus trabalhadores, fazendeiros que abusavam de suas filhas, políticos que roubavam do povo, mas nunca algo tão abominável quanto o que Maria das Dores estava descrevendo. Seus punhos se fecharam automaticamente e seus olhos se estreitaram perigosamente. "Continue, dona", disse ele, sua voz controlada, mas carregada de fúria contida. "Me conte tudo, não tenha medo. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai fazer mal à senhora." Maria das Dores, encorajada pela presença do famoso cangaceiro e pela sinceridade que via em seus olhos, contou-lhe todos os detalhes que sabia. Falou sobre as famílias que haviam desaparecido, os Ferreira, que tinham 5 filhos pequenos, os Santos, que eram parentes distantes dela, a família do padeiro, que deixou o forno aceso e nunca mais voltou. Contou sobre os ossos no quintal do casarão, sobre o terror que havia se instalado na cidade como uma nuvem negra que bloqueava até mesmo a luz do sol. "A coisa começou devagar", explicou ela, enxugando os olhos com a barra do vestido. "Primeiro foi só uma família ou outra que sumia. A gente pensava que tinha ido embora procurar vida melhor em outro lugar. Mas aí começou a acontecer mais frequente, e sempre da mesma jeito.
As pessoas sumiam durante a noite, deixando tudo como estava. Comida na mesa, roupa no varal, porta destrancada. Quantas pessoas já desapareceram? Perguntou Lampião, sua voz tensa. Mais de 60, talvez 70, respondeu ela, a voz quebrando. Famílias inteiras, crianças pequenas, mulheres grávidas, velhos, homens novos. Ninguém está seguro. O coronel escolhe sem critério, como se fosse uma diversão para ele. Lampião ficou em silêncio por alguns momentos longos, processando a informação. Sua mente já estava formulando um plano, mas primeiro ele precisava de mais detalhes. Precisava entender exatamente como o coronel Benedito operava, quantos homens tinha ao seu dispor, qual era a rotina dele, onde ficavam os prisioneiros, como eram feitas as capturas. Onde fica o casarão desse desgraçado? Perguntou finalmente, sua voz baixa, mas carregada de determinação. Maria das Dores apontou na direção da praça central com a mão trêmula. Ali, naquela casa grande com as janelas todas fechadas e as grades de ferro. É a prefeitura e a casa dele ao mesmo tempo. Um casarão de 2 andares que parece mais uma prisão do que uma casa. Lampião olhou na direção apontada e viu o edifício imponente que dominava a praça principal da cidade. Era uma construção robusta, de 2 andares, com paredes grossas de pedra e janelas pequenas protegidas por grades de ferro negro. Parecia mais uma fortaleza medieval do que uma residência ou prédio público. O lugar exalava uma aura sinistra que até mesmo à distância podia ser sentida. E os homens dele? Quantos capangas tem? Tem uns 12 ou 15 capangas, respondeu Maria, baixando ainda mais a voz. Todos armados até os dentes, todos cruéis como ele. Mas o pior mesmo são os cães. Dizem que são 20, todos enormes e treinados para matar gente. Bichos do demônio que só conhecem a fome e a violência. Lampião assentiu gravemente, sua mente já trabalhando nos detalhes de um plano. Já havia enfrentado inimigos difíceis antes, coronéis com exércitos particulares, fazendeiros com dezenas de capangas, mas nunca algo tão desprezível quanto o que estava descobrindo. A ideia de um homem que usava animais para torturar e matar pessoas inocentes despertava nele uma fúria que ele raramente sentia, um tipo de raiva que queimava como ferro em brasa. Dona, disse ele, colocando suavemente a mão no ombro da mulher num gesto de proteção e conforto. A senhora pode ficar tranquila. Esse coronel Benedito vai pagar por tudo que fez. E vai pagar muito caro, mais caro do que ele jamais imaginou. A notícia da chegada de Lampião se espalhou rapidamente pela cidade, sussurrada de casa em casa, passada de vizinho para vizinho, levando consigo uma centelha de esperança que há muito tempo havia sido extinta dos corações dos habitantes de São Vicente. Pela primeira vez em meses, as pessoas ousaram sonhar que talvez existisse uma saída para o pesadelo em que viviam, que alguém finalmente havia chegado para enfrentar o monstro que aterrorizava suas vidas. Padre Anselmo, ao saber da presença do famoso cangaceiro através de uma das fiéis que ainda frequentava a igreja, sentiu que suas orações haviam sido atendidas de uma forma inesperada. Embora Lampião fosse tecnicamente um fora da lei, o padre sabia que ele tinha um código de honra rígido e protegia os oprimidos contra os tiranos. Talvez Deus estivesse enviando sua ajuda na forma daquele homem temido, mas respeitado, como havia feito tantas vezes nas Escrituras, usando instrumentos improváveis para realizar sua vontade. Senhor, orou o padre em sua pequena casa, ajoelhado diante do crucifixo. Se este homem é o instrumento de vossa justiça, abençoai-o e protegei-o. Usai-o para libertar este povo do mal que os oprime. Enquanto isso, no casarão, o coronel Benedito também soube da chegada de Lampião através de seus espiões espalhados pela cidade. Mas, ao contrário da população, ele não demonstrou medo. Pelo contrário,
Seus olhos pequenos e cruéis brilharam com um interesse perverso, como se tivesse recebido um presente inesperado. Há muito tempo ele procurava por uma vítima especial. Alguém que pudesse proporcionar um espetáculo realmente memorável para seus cães e para sua sede de crueldade. Lampião, murmurou para si mesmo, sorrindo de forma macabra, enquanto acariciava um de seus cães favoritos, um animal gigantesco de pelos negros e olhos vermelhos. Que presente maravilhoso dos céus! Meus meninos vão ficar muito felizes quando eu lhes trouxer o famoso rei do cangaço. Será o banquete mais especial que já tiveram. Benedito chamou seus capangas e começou a planejar como capturar Lampião. Não seria fácil, pois o cangaceiro era experiente e estava sempre alerta, cercado por homens leais e bem armados. Mas o coronel tinha confiança em seu poder na cidade e na surpresa que poderia causar. Conhecia cada beco, cada casa, cada esconderijo de São Vicente e acreditava que isso lhe daria vantagem suficiente. O que Benedito não sabia era que Lampião já estava investigando suas atividades com a mesma meticulosidade que usava para planejar seus melhores golpes. Durante a primeira noite na cidade, o cangaceiro havia se aproximado silenciosamente do casarão, movendo-se como uma sombra entre as ruas desertas, observando a rotina dos guardas, mapeando as entradas e saídas e, mais importante, descobrindo a localização do porão onde os prisioneiros eram mantidos. O que Lampião viu durante sua exploração noturna confirmou todos os seus piores temores e superou até mesmo sua imaginação acostumada com a violência do sertão. Através de uma janela pequena do porão, protegida apenas por barras enferrujadas, ele conseguiu ver as celas improvisadas onde pessoas aterrorizadas aguardavam seu destino como gado marcado para o abate. Viu também, no quintal dos fundos, os cães enormes e os restos mortais espalhados pelo chão como evidência macabra dos crimes que ali eram cometidos. A visão daquele horror despertou em Lampião uma fúria que ele nunca havia sentido antes em toda a sua vida de cangaceiro. Suas mãos tremiam de raiva enquanto ele observava a cena através das grades e jurou para si mesmo que o coronel Benedito pagaria por cada vida que havia tirado, por cada família que havia destruído, por cada lágrima que havia causado. Este não seria apenas mais um ajuste de contas no sertão, seria uma lição que ficaria na memória do povo por gerações. Esse desgraçado vai conhecer o inferno em vida, murmurou entre dentes, suas palavras carregadas de uma promessa sombria. E quando eu terminar com ele, vai implorar pela morte como um favor. Lampião voltou ao acampamento com a mente fervilhando de planos de vingança. Sabia que não poderia simplesmente invadir o casarão e matar o coronel. Isso seria fácil demais, rápido demais, e não faria justiça ao sofrimento das vítimas. Não, ele precisava de algo mais elaborado, algo que fizesse Benedito experimentar o mesmo terror que havia imposto aos habitantes da cidade, algo que fosse proporcional à monstruosidade dos crimes cometidos. Na manhã seguinte, Lampião procurou Antônio Severino, o comerciante de tecidos que Maria das Dores havia mencionado como uma das poucas pessoas que ainda circulava pela cidade e que parecia conhecer bem a rotina do coronel. Encontrou-o em sua loja, organizando rolos de pano com mãos que tremiam visivelmente, o rosto pálido e os olhos fundos de quem não dormia bem há muito tempo. "Seu Antônio?", disse Lampião, entrando na loja pequena e escura. "Preciso conversar com o senhor sobre uns assuntos importantes." Antônio reconheceu imediatamente o famoso cangaceiro e sentiu uma mistura confusa de medo e esperança. "Lampião, o que posso fazer pelo senhor? Se é tecido que precisa, tem os melhores do sertão aqui na loja." "Não é tecido que eu quero, seu Antônio", disse Lampião diretamente, sua voz baixa, mas firme. "Me conte tudo o que sabe sobre esse coronel Benedito."
Quero saber como ele age, quando sai de casa, quantos homens tem, onde guarda as pessoas, tudo que puder me dizer. Antônio olhou nervosamente pela janela da loja, certificando-se de que ninguém estava escutando, e então começou a falar. Sua voz saía trêmula no início, mas conforme percebia que finalmente tinha alguém disposto a fazer algo sobre a situação, foi ganhando força e determinação. Contou sobre as noites terríveis, sobre os gritos que vinham do casarão e ecoavam pela cidade inteira, sobre os ossos que via no quintal, sobre o medo que havia tomado conta de todos como uma doença contagiosa. Ele escolhe as famílias durante a noite, explicou Antônio, as palavras saindo em torrente como se tivesse represado aquela informação por muito tempo. Manda os capangas cercarem as casas bem devagar, sem fazer barulho. Quem tenta resistir é morto na hora, mas os outros são levados vivos para o porão do casarão. Já vi eles carregando gente, Lampião. Vi com estes olhos que a terra vai comer. E depois, o que acontece com as pessoas no porão? Antônio engoliu em seco antes de responder, suas mãos tremendo enquanto segurava um pedaço de tecido. Depois ele escolhe quem vai ser dado aos cães. Toda noite é alguém diferente. Os gritos, Deus me perdoe, mas os gritos são tão terríveis que até os bebês acordam chorando na cidade inteira. E duram a noite toda, até que não grita mais. Lampião ouviu tudo em silêncio, sua raiva crescendo a cada detalhe como fogo alimentado por vento seco. Quando Antônio terminou de falar, o cangaceiro ficou quieto por alguns momentos, organizando seus pensamentos e formulando seu plano de vingança. Seu Antônio, disse finalmente, quero que me faça um favor muito importante. Quero que espalhe pela cidade que eu vou embora amanhã de manhã bem cedo. Diga que eu não quero me meter nos assuntos da cidade, que só vim buscar suprimentos e já estou satisfeito. Antônio ficou confuso e claramente decepcionado. Mas o senhor não vai mesmo ajudar? Pensei que... Lampião sorriu, mas era um sorriso frio que não chegava aos seus olhos. Um sorriso que prometia coisas terríveis. Vou ajudar sim, seu Antônio. Vou ajudar de um jeito que esse coronel nunca vai esquecer. Mas preciso que ele pense que eu fui embora, que desisti. É parte do meu plano e é muito importante que funcione direitinho. Antônio assentiu, ainda sem entender completamente o plano, mas confiando no famoso justiceiro. Saiu de sua loja com uma missão clara e começou a espalhar a informação que Lampião havia pedido, sussurrando para as pessoas que encontrava que o cangaceiro havia decidido deixar a cidade sem se envolver nos problemas locais. A decepção era visível nos rostos das pessoas, mas elas aceitaram a notícia com a resignação de quem já havia perdido a esperança muitas vezes. A informação chegou rapidamente aos ouvidos do coronel Benedito através de seus espiões, que recebeu a notícia com uma mistura complexa de decepção e alívio. Por um lado, havia perdido a chance de capturar uma presa tão especial e famosa quanto Lampião, o que seria o ápice de sua coleção macabra. Por outro lado, não precisaria se preocupar com a interferência do cangaceiro em suas atividades noturnas, podendo continuar sua rotina de terror sem obstáculos. Covarde! Resmungou Benedito para seus capangas, cuspindo no chão de madeira de seu escritório. Pensei que o famoso Lampião tivesse mais coragem. Parece que a fama dele é maior que o tamanho real. Bem, pelo menos não vamos ter problemas com ele. Mas Lampião não havia ido embora. Na verdade, ele e seus 15 homens haviam se escondido numa casa abandonada nos arredores da cidade, uma antiga residência de um fazendeiro que havia fugido da região anos antes. Era uma posição estratégica de onde podiam observar todos os movimentos do casarão sem serem vistos, e ali o cangaceiro estava finalizando os detalhes de seu plano de vingança elaborado.
A casa abandonada se tornou o quartel-general da operação mais complexa que Lampião já havia planejado. Durante 2 dias inteiros, ele e seus homens estudaram cada movimento no casarão, cada mudança de guarda, cada hábito do coronel Benedito. Descobriram que o prefeito tinha uma rotina rigorosa. Todas as noites, exatamente às 10 horas, ele descia ao porão para escolher sua próxima vítima. Às 11h30, a vítima era levada para o quintal dos fundos. À meia-noite, começava o espetáculo macabro que durava até as primeiras horas da manhã. «Capitão!» disse Zé Sereno, observando o casarão através de um binóculo improvisado. «Que vamos fazer com esse demônio? Nunca vi maldade igual a essa em toda a minha vida de cangaceiro.» Lampião olhou para o casarão na distância, seus olhos brilhando com uma determinação fria e calculista. «Vamos dar a ele um gostinho do próprio remédio», respondeu, sua voz carregada de uma promessa sombria. «Mas multiplicado por 10, esse desgraçado vai aprender o que é terror de verdade. Primeiro, vamos libertar os prisioneiros que ainda estão vivos. Depois, vamos mostrar a esse coronel o que acontece quando alguém mexe com gente inocente.» A operação de resgate seria a primeira fase do plano elaborado de Lampião. Ele havia observado meticulosamente que sempre às 2 da manhã, depois que o espetáculo terminava, a maioria dos guardas do casarão se recolhia para descansar, deixando apenas 2 homens de vigia na entrada principal e um no quintal dos fundos. Seria o momento perfeito para a primeira parte de sua vingança. Lampião dividiu seus homens em 3 grupos. O primeiro, liderado por ele próprio, seria responsável por neutralizar silenciosamente os guardas e libertar os prisioneiros. O segundo grupo, comandado por Zé Sereno, cercaria o casarão para impedir qualquer fuga. O terceiro grupo, liderado por Luiz Pedro, outro de seus homens de confiança, ficaria responsável por uma tarefa especial que Lampião havia planejado para o coronel Benedito. Enquanto isso, no porão do casarão, os prisioneiros viviam seus últimos momentos de esperança, em condições desumanas. Entre eles estava Rosa, uma jovem de 18 anos, filha de um agricultor que havia sido capturada junto com toda a família 5 dias antes. Seus pais e irmão menor já haviam sido levados pelos cães de Benedito, e ela sabia que sua vez estava chegando rapidamente. O desespero havia dado lugar a uma espécie de entorpecimento, como se sua mente estivesse se protegendo do horror iminente. «Por favor, Deus», sussurrava ela na escuridão úmida e fétida da cela, suas mãos machucadas, agarrando as barras enferrujadas. «Se existe alguma justiça neste mundo, que alguém nos salve desta maldição.» Na cela ao lado, um homem idoso chamado Manuel, que havia sido professor da escola local antes de ser capturado, tentava manter a moral dos outros prisioneiros, embora ele próprio estivesse à beira do desespero. «Tenham fé, meus amigos», dizia ele com a voz rouca. «Deus não abandona os justos, ele vai mandar alguém para nos libertar.» As crianças prisioneiras, cerca de 8 no total, choramingavam baixinho nos braços de suas mães, que tentavam desesperadamente consolá-las, sem fazer muito barulho para não chamar a atenção dos guardas. O som de seus soluços abafados ecoava pelas paredes de pedra úmida, criando uma sinfonia de desespero que parecia nunca ter fim. Suas orações estavam prestes a ser atendidas de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. Lampião havia decidido que naquela mesma noite começaria sua vingança contra o coronel Benedito, e o primeiro passo seria libertar todos os prisioneiros que ainda estavam vivos, transformando-os em testemunhas da justiça que estava por vir. O relógio na torre da igreja bateu 00:30, ecoando pela cidade silenciosa como um presságio sombrio. Era o sinal que Lampião estava aguardando. Em poucas horas, São Vicente do Agreste seria palco de uma vingança que entraria para a história do sertão,
Uma vingança que mostraria que mesmo o mal mais terrível pode encontrar seu castigo nas mãos da justiça divina, executada por instrumentos humanos. Às 2 da manhã em ponto, Lampião e seus homens começaram a se mover. Vestidos completamente de preto, com os rostos cobertos por panos escuros, eles se aproximaram do casarão como sombras silenciosas. O cangaceiro havia estudado cada detalhe do edifício durante dias, conhecendo cada pedra, cada janela, cada possível rota de escape. O primeiro guarda foi neutralizado por Zé Sereno, que se aproximou por trás com a agilidade de um felino e o derrubou com um golpe preciso na nuca, deixando-o inconsciente, mas vivo. Lampião havia sido específico. Ninguém deveria morrer nesta fase da operação, exceto se fosse absolutamente necessário. Ele queria que todos os capangas do coronel estivessem vivos para testemunhar o que estava por vir. O segundo guarda da entrada principal teve o mesmo destino, caindo silenciosamente nos braços de Luís Pedro. O terceiro guarda, no quintal dos fundos, nem percebeu a aproximação de Lampião até sentir o cano frio de uma pistola encostado em sua nuca. Uma palavra e você morre, sussurrou o cangaceiro em seu ouvido. Coopere e vai viver para contar a história. Com os guardas neutralizados, Lampião e 2 de seus homens desceram silenciosamente até o porão. O cheiro terrível que os atingiu ao abrirem a porta pesada de madeira quase os fez recuar. Era uma mistura nauseante de medo, suor, sangue, urina e decomposição que impregnava o ar úmido do subterrâneo. Meu Deus! Murmurou um dos cangaceiros, cobrindo o nariz com um pano. Como alguém pode fazer isso com seres humanos? Lampião não respondeu, mas sua mandíbula se contraiu de raiva. Com uma alavanca que havia trazido, começou a forçar as fechaduras improvisadas das celas. O som do metal rangendo ecoou pelo porão, acordando os prisioneiros que olharam em sua direção com uma mistura de terror e esperança. "Quem são vocês?" perguntou Rosa, sua voz trêmula ecoando pela escuridão. "Somos a liberdade de vocês", respondeu Lampião, sua voz firme, mas gentil. "Eu sou Virgulino Ferreira e vim tirá-los deste inferno." O nome do famoso cangaceiro se espalhou entre os prisioneiros como um sopro de vida. Lágrimas de alívio começaram a escorrer pelos rostos sujos e machucados, e alguns começaram a orar em voz baixa, agradecendo a Deus pela salvação que havia chegado. "Lampião", sussurrou o velho professor Manuel, suas pernas tremendo de emoção. "É mesmo você? Deus enviou o Senhor para nos salvar?" "Pode ser que sim", respondeu o cangaceiro, continuando a abrir as celas uma por uma. "Mas agora precisamos sair daqui rápido e em silêncio. Vocês conseguem andar?" Um por um, os prisioneiros foram libertados das celas imundas. Eram 17 pessoas no total. 8 mulheres, 6 homens e 3 crianças, todos em estado deplorável, magros, feridos e aterrorizados, mas vivos. Lampião e seus homens os ajudaram a subir do porão, sustentando aqueles que mal conseguiam se manter em pé. "Levem eles para a igreja", ordenou Lampião a Zé Sereno. "Padre Anselmo vai cuidar deles. E digam para ele que começou a justiça de Deus em São Vicente." Enquanto seus homens escoltavam os ex-prisioneiros para lugar seguro, Lampião permaneceu no casarão com Luís Pedro e outros 2 cangaceiros. Agora começaria a segunda fase de seu plano, a parte que faria o coronel Benedito experimentar um terror muito pior do que qualquer coisa que ele havia imposto às suas vítimas. Eles subiram silenciosamente até o segundo andar, onde ficavam os aposentos privados do coronel. Lampião conhecia o layout da casa através das informações que havia coletado e das observações que fizera. O quarto principal ficava no final do corredor. Uma suíte luxuosa que contrastava grotescamente com o horror do porão. A porta estava trancada, mas isso não foi problema para os cangaceiros experientes. Com uma ganzúa improvisada, Luís Pedro abriu a fechadura em poucos segundos.
Eles entraram no quarto escuro, onde o coronel Benedito dormia profundamente em sua cama king size, alheio ao fato de que sua hora havia chegado. Lampião se aproximou da cama e acendeu uma vela pequena, iluminando o rosto do homem que havia causado tanto sofrimento. Benedito parecia menor e mais frágil dormindo, mas o cangaceiro sabia que aparências enganavam. Aquele homem era um monstro que precisava ser tratado como tal. "Acorde, coronel", disse Lampião calmamente, cutucando o homem com o cabo de sua pistola. Benedito acordou sobressaltado, seus olhos pequenos se arregalando de terror ao ver o famoso cangaceiro em seu quarto. "Lampião, mas você não tinha ido embora?" "Mudei de ideia", respondeu o cangaceiro com um sorriso frio. "Resolvi conhecer melhor sua hospitalidade." O que você quer?" gaguejou Benedito, tentando se sentar na cama. "Quero que você conheça seus próprios métodos", disse Lampião, fazendo um sinal para seus homens. "Você vai descobrir como é ser caçado, como é ter medo, como é ser tratado como um animal." Os cangaceiros amarraram o coronel com cordas resistentes, amordaçando-o com um pano sujo. Benedito tentou resistir, mas era um homem fraco fisicamente, acostumado apenas a dar ordens e observar a violência de longe. Agora estava experimentando o terror em primeira pessoa. "Levem ele para o quintal", ordenou Lampião. "É hora dele conhecer seus próprios cães." Enquanto isso, o resto do bando de Lampião havia cercado completamente o casarão. Os capangas do coronel, que dormiam em um anexo da propriedade, foram todos capturados enquanto dormiam, amarrados e colocados em fila no quintal principal. Quando acordaram, encontraram-se face a face com os cangaceiros mais temidos do sertão. "Escutem bem", disse Lampião para os capangas aterrorizados. "Vocês ajudaram esse monstro a matar gente inocente. Por isso, vão assistir ele pagar por todos os crimes que cometeu. E depois vão espalhar por todo o sertão o que acontece com quem faz maldade, com gente que não merece." O coronel Benedito foi arrastado para o quintal dos fundos, onde seus próprios cães o aguardavam. Os animais, acostumados com a rotina noturna de terror, começaram a se agitar ao ver movimento no quintal. Mas algo estava diferente desta vez. O cheiro do medo vinha do próprio dono. Lampião havia estudado o comportamento dos cães durante suas observações e descobrira algo interessante. Os animais reconheciam o coronel como seu alfa, mas essa dominância era baseada puramente no medo e na submissão forçada. Se Benedito demonstrasse fraqueza, os próprios cães que ele havia treinado para matar se voltariam contra ele. "Seus cachorros estão com fome, coronel", disse Lampião, removendo a mordaça temporariamente. "Que tal alimentá-los pessoalmente?" "Por favor", implorou Benedito, sua voz saindo rouca e desesperada. "Eu tenho dinheiro, muito dinheiro escondido. Posso pagar qualquer quantia que você quiser. Posso sair da cidade e nunca mais voltar." "Dinheiro não traz de volta as pessoas que você matou", respondeu Lampião friamente. "E fugir não apaga o sofrimento que você causou. Você vai pagar com a mesma moeda que usou." O cangaceiro fez um sinal para seus homens, que começaram a empurrar Benedito em direção ao cercado dos cães. Os animais, percebendo o terror de seu suposto dono, começaram a rosnar e mostrar os dentes. O cheiro do medo estava mudando a dinâmica da matilha, mas Lampião tinha algo ainda mais elaborado em mente. Ele havia percebido que simplesmente entregar Benedito aos cães seria muito rápido, muito fácil. O coronel precisava experimentar o mesmo terror prolongado que havia imposto às suas vítimas. "Amarrem ele naquela árvore ali", ordenou, apontando para uma árvore robusta no centro do quintal. "Bem no meio do território dos cachorros, mas fora do alcance deles, por enquanto." Os cangaceiros amarraram Benedito ao tronco da árvore, posicionando-o de forma que ele pudesse ver os cães se aproximando, mas eles não conseguissem alcançá-lo imediatamente.
Era uma tortura psicológica refinada. O coronel podia ver sua morte se aproximando lentamente, mas não podia fazer nada para evitá-la. Agora, você vai ficar aí e pensar em todas as pessoas que matou, disse Lampião, sua voz carregada de justiça implacável. Vai lembrar de cada grito que ouviu, de cada família que destruiu, de cada criança que entregou a esses bichos. E quando o sol nascer, você vai conhecer o mesmo destino que deu a eles. Benedito começou a chorar, suas lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, enquanto os cães se aproximavam lentamente, farejando o ar e rosnado baixinho. Pela primeira vez em sua vida miserável, ele estava experimentando o terror puro que havia imposto a tantos inocentes. Mas Lampião ainda não havia terminado. Durante a madrugada, ele e seus homens realizaram mais uma tarefa importante. Vasculharam todo o casarão, encontrando documentos que comprovavam a extensão dos crimes do coronel. Havia registros detalhados de cada família sequestrada, anotações sobre os espetáculos noturnos, até mesmo desenhos macabros das apresentações dos cães. Esse desgraçado tratava isso como diversão, disse Zé Sereno, folheando os documentos com nojo. Tem aqui anotado cada detalhe, como se fosse um diário de caçada. Mais importante ainda, eles encontraram uma sala secreta onde Benedito guardava objetos pessoais das vítimas. Anéis de casamento, brinquedos de crianças, fotografias de família. Era como um museu macabro de suas atrocidades, troféus que ele colecionava para relembrar seus crimes. Peguem tudo isso, ordenou Lampião. Vamos devolver para as famílias que sobreviveram, e o resto vai servir de prova do que esse monstro fez. Enquanto vasculhavam a casa, encontraram também a biblioteca particular do coronel, repleta de livros sobre tortura medieval, tratados sobre adestramento de cães para combate e até mesmo manuais de anatomia com anotações sobre pontos vitais do corpo humano. Era a mente de um psicopata estudioso, alguém que havia se dedicado cientificamente à arte de causar sofrimento. Capitão, chamou Luiz Pedro da Cave, precisa ver isso aqui. Lampião desceu e encontrou algo que o fez sentir uma raiva ainda mais profunda. Era outro porão, menor que o primeiro, onde Benedito guardava os corpos das vítimas que não haviam sido consumidos completamente pelos cães. Dezenas de restos mortais em diferentes estágios de decomposição, organizados como se fossem peças de museu. Esse demônio é pior do que eu imaginava, murmurou o cangaceiro, fazendo o sinal da cruz. Não só matava as pessoas, como guardava pedaços delas como troféus. A descoberta fortaleceu ainda mais sua determinação de que Benedito recebesse uma punição à altura de seus crimes. O amanhecer estava se aproximando, e com ele chegaria o momento final da justiça. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, toda a população de São Vicente havia sido acordada pelos gritos desesperados que vinham do casarão. Mas desta vez, os gritos não eram de vítimas inocentes. Eram do próprio coronel Benedito, que finalmente estava experimentando o terror que havia imposto a tantos. Lampião havia solicitado que todos os habitantes da cidade se reunissem na praça central ao nascer do sol. A notícia de que os prisioneiros haviam sido libertados já havia se espalhado, trazida pelos próprios ex-cativos que agora estavam sendo cuidados na igreja pelo padre Anselmo. Meus irmãos, anunciou Lampião do alto dos degraus da igreja, sua voz ecoando pela praça lotada. A justiça chegou a São Vicente. O monstro que aterrorizava vocês está recebendo o pagamento pelos seus crimes. A multidão ouviu em silêncio religioso. Muitos choravam de alívio, outros de alegria. Alguns ainda não conseguiam acreditar que o pesadelo havia terminado. Crianças se agarravam às saias das mães, velhos se apoiavam em suas bengalas, todos querendo ouvir cada palavra do homem que havia libertado sua cidade.
Mas a justiça não pode ser completa enquanto vocês não virem com os próprios olhos o fim daquele que tanto os fez sofrer, continuou Lampião. Quem quiser testemunhar o julgamento final do coronel Benedito pode me acompanhar até o casarão. Praticamente toda a população seguiu Lampião até o casarão maldito. Quando chegaram ao quintal dos fundos, encontraram uma cena que ficaria gravada para sempre em suas memórias. O coronel Benedito estava amarrado à árvore, cercado por seus próprios cães, que agora o viam não mais como dono, mas como presa. Este homem, disse Lampião em voz alta para toda a multidão ouvir, matou mais de 70 pessoas inocentes desta cidade. Entregou crianças, mulheres, idosos e homens trabalhadores para serem devorados por estes animais, apenas por prazer doentio. Agora, ele vai receber o mesmo tratamento que deu aos outros. Benedito tentou falar, implorar, mas sua voz saía apenas como um gemido rouco. O terror havia tomado conta completamente de sua mente, e ele não conseguia formar palavras coerentes. Mas a justiça de Deus é diferente da crueldade humana, continuou Lampião. Eu podia simplesmente soltar os cães sobre ele agora, mas isso seria rápido demais. Em vez disso, ele vai ficar aí até que a fome dos próprios bichos que ele criou para matar se volte contra ele naturalmente. Era uma sentença cruel, mas proporcional aos crimes cometidos. Benedito ficaria ali, vendo os cães se aproximarem gradualmente conforme sua fome aumentasse, experimentando o mesmo terror prolongado que havia imposto às suas vítimas. Durante todo o dia, a população de São Vicente passou pelo quintal do casarão para ver o homem que havia aterrorizado suas vidas finalmente recebendo sua punição. Alguns cuspiram em sua direção, outros apenas o observaram em silêncio, mas todos sentiram que finalmente a justiça havia chegado à sua cidade. Padre Anselmo, acompanhado por Rosa e outros ex-prisioneiros, também veio ver o fim do tirano. Deus perdoa até os piores pecadores, disse o padre, mas a justiça terrena deve ser cumprida para que os inocentes possam ter paz. Rosa, olhando para o homem que havia matado seus pais e irmão, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele não pode mais fazer mal a ninguém, sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas isso não traz minha família de volta. Não traz mesmo, concordou Lampião, colocando gentilmente a mão no ombro da jovem. Mas impede que outras famílias sofram o mesmo que a sua, e isso já é alguma coisa. À medida que o dia avançava, os cães começaram a ficar mais agitados e famintos. Benedito, vendo a aproximação de sua morte, começou a gritar confissões desesperadas, admitindo todos os seus crimes, implorando perdão que nunca chegaria. Eu matei eles, gritava ele, sua voz rouca ecoando pelo quintal. Matei todos, as crianças, as mulheres, os homens, mas foi só diversão, era só um jogo. Por favor, não me deixem morrer assim. Suas confissões foram ouvidas por toda a cidade, confirmando o que todos já sabiam, mas proporcionando uma espécie de fechamento para as famílias das vítimas. Finalmente, o monstro admitia publicamente seus crimes. Quando o sol começou a se pôr no segundo dia, os cães finalmente perderam completamente o respeito e o medo que tinham pelo antigo dono. A fome havia falado mais alto que o condicionamento. E eles se aproximaram de Benedito com as mesmas intenções que ele havia direcionado contra suas vítimas inocentes. A justiça havia sido feita de forma completa e proporcional. O coronel Benedito experimentou cada segundo de terror que havia imposto aos outros, multiplicado pela duração de sua agonia. Sua morte não foi rápida nem misericordiosa, assim como não haviam sido as mortes que ele havia causado. Depois que tudo terminou, Lampião reuniu novamente a população na praça central. O monstro está morto, anunciou ele, mas a cidade precisa se reconstruir. Vocês são livres agora, livres para viver sem medo, livres para criar seus filhos em paz.
Os capangas do coronel, que haviam assistido a tudo amarrados e aterrorizados, foram soltos com uma advertência clara. "Saiam desta cidade e nunca mais voltem", disse Lampião a eles. "Espalhem pelo sertão inteiro o que acontece com quem faz maldade, com gente inocente. E se eu souber que algum de vocês voltou a praticar crueldades, vou pessoalmente buscar cada um." Eles saíram correndo de São Vicente como se o próprio diabo estivesse atrás deles e nunca mais foram vistos na região. Lampião e seu bando permaneceram na cidade por mais 3 dias, ajudando a organizar a transição. Com a morte do tirano, era necessário estabelecer uma nova administração que fosse justa e respeitasse a população. Padre Anselmo foi escolhido como administrador provisório da cidade, com o apoio unânime dos habitantes. Antônio Severino se tornou responsável pelo comércio local, e Rosa, apesar de sua juventude, foi escolhida para representar as famílias das vítimas em um conselho que seria formado para garantir que nunca mais um tirano pudesse assumir o controle de São Vicente. "Esta cidade tem uma segunda chance", disse Lampião na manhã de sua partida. "Façam bom uso dela, não deixem que o medo volte a dominar suas vidas." A população inteira se reuniu para se despedir do homem que havia libertado sua cidade. Mulheres jogavam flores em seu caminho, homens tiravam os chapéus em sinal de respeito, crianças corriam ao lado de seu cavalo enquanto ele cavalgava pela rua principal. "Lampião! Lampião!" gritavam eles, suas vozes ecoando pela cidade que agora era livre. "Que Deus o abençoe, que o Senhor viva para sempre." Maria das Dores, em sua barraca de rapadura, tinha os olhos cheios de lágrimas de gratidão. "Obrigada", sussurrou ela quando Lampião passou por sua barraca. "Obrigada por nos devolver nossas vidas." "Foi Deus que me trouxe aqui, dona", respondeu ele, tirando o chapéu respeitosamente. "Eu só fui o instrumento da justiça divina." Quando Lampião e seu bando finalmente partiram de São Vicente do Agreste, deixaram para trás uma cidade transformada. O silêncio pesado do medo havia sido substituído pela algazarra da vida normal. Crianças brincavam nas ruas, comerciantes voltaram a abrir suas lojas, famílias saíam para passear na praça. A história da vingança de Lampião contra o coronel Benedito se espalhou por todo o sertão nordestino como fogo na caatinga seca. Trovadores compuseram canções sobre a libertação de São Vicente. E a história foi contada e recontada em feiras, mercados e rodas de conversa por décadas. Mas para os habitantes da cidade não era apenas uma história. Era a lembrança viva de como a justiça, mesmo quando demora a chegar, eventualmente prevalece sobre o mal. Toda vez que alguém tentava abusar de seu poder ou maltratar os mais fracos, alguém sempre lembrava: "Cuidado, senão o Lampião volta." Rosa cresceu e se tornou professora, dedicando sua vida a educar as crianças da cidade sobre justiça, coragem e compaixão. Ela sempre terminava suas aulas contando para os pequenos como um homem corajoso havia salvado sua cidade do mal, ensinando-lhes que mesmo nas horas mais escuras sempre há esperança. Antônio Severino prosperou com seu comércio e se tornou um dos homens mais respeitados da região, sempre lembrando as pessoas de que a coragem de fazer o que é certo pode vir dos lugares mais inesperados. Padre Anselmo administrou a cidade com sabedoria e justiça por muitos anos, sempre começando suas missas dominicais com uma oração de agradecimento pela libertação de São Vicente e pedindo a Deus que protegesse todos aqueles que lutam contra a injustiça. O casarão do antigo coronel foi transformado em escola e hospital, servindo a população em vez de aterrorizá-la. Os porões foram lacrados e transformados em um memorial às vítimas, onde as famílias podiam ir prestar suas homenagens e garantir que os crimes nunca fossem esquecidos. E assim, São Vicente do Agreste se tornou um símbolo de esperança no sertão nordestino,
Prova viva de que mesmo o mal mais terrível pode ser derrotado quando pessoas corajosas se levantam para defender a justiça. A cidade prosperou e cresceu, mas nunca esqueceu a lição aprendida, que a verdadeira força de uma comunidade não está no poder de seus líderes, mas na coragem de seus habitantes para enfrentar a injustiça. A vingança de Lampião havia sido 10 vezes pior do que os crimes do Coronel Benedito, não em crueldade, mas em justiça. Onde o tirano havia espalhado medo e morte, o cangaceiro trouxe libertação e esperança. Onde havia opressão, ele plantou liberdade. E onde reinava o mal, ele estabeleceu a justiça duradoura. Esta é a história verdadeira de como o rei do cangaço libertou uma cidade inteira do mal, mostrando que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há alguém disposto a lutar pelos inocentes e fazer prevalecer a justiça divina na terra.